Obrigada. Permaneça com sua câmera desligada, tá bom? Porque eu tô gravando. Ô, gente, agora vocês são artistas de Hollywood. Vocês já estão sendo gravados e daqui a pouco vocês irão para o YouTube. Que legal, né? Top. Topíssimo. Tá bom, então, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar um material que eu tenho aqui e eu vou tentar fazer uma revisãozinha rapidinho do que nós vimos então, agora no terceiro ciclo. E aí a gente vai partir lá para a correção da atividade. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu sei que vocês têm muitas, vocês podem estar me questionando, certo? Certo. Então tá bom. Então, eu vou colocar aqui um primeiro slide aqui, que foi o que eu utilizei na semana passada para fazer a videoaula. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Sim. Ótimo. Então, nós estamos estudando agora no terceiro ciclo esse período militar. Quando a gente escuta essa palavra período militar, eu quero que vocês entendam que está falando de um período em que os governos brasileiros, né, os governos, no caso, o presidente da República, eles foram conduzidos por militares, né? Então, os presidentes brasileiros nesse período foram militares, eles eram generais. E esse período ele aconteceu de 1964 até o ano de 1985. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem deles de novo. Isso estava lá no vídeo, eu vou passar essa parte bem rápido. Próximo slide aqui. Aí. Esse próximo slide aqui, ele traz os presidentes que antecederam, ou seja, os presidentes que governaram o Brasil antes do período militar, que são esses cinco presidentes. O Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente do Brasil de 1946 a 1951. O Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 1951 a 1954. Mas aí você vai falar, ué, Marcão, o Getúlio Vargas, mas pelo que você passou para a gente de atividade, eu lembro que o Getúlio Vargas governou também de 1930 a 1945. Eu acho que vocês se lembram, é claro. Vocês são pessoas que se lembram bastante das coisas, né? O Getúlio Vargas, ele tem uma primeira fase de governo dele, que é a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Assim que se encerra a política do café com leite no Brasil. Só que nesse período, de 30 a 45, o Getúlio Vargas não foi eleito. Ele governou através de golpes. Aí, nessa segunda parte aqui do governo dele, que vai de 51 a 54, o Getúlio Vargas havia sido eleito. Foi a primeira vez que ele foi eleito. E ele terminou o governo dele cometendo suicídio, dando um tiro no peito. Foi algo que eu tentei trabalhar com vocês já nesse terceiro ciclo. Aí depois nós temos o governo do Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, que governou de 1956 a 1961, que teve o plano de metas e que construiu Brasília. Na sequência, o Jânio Quadros, que governou de 1961, que é aquele cara que proibia briga de galo, que proibia mulheres irem de biquíni para a praia, proibiu o lança-perfume. Ele governava através de bilhetinhos, ele assinava decretos de lei no gabinete dele através de bilhetinhos. E aí ele renunciou em agosto de 1961. Ele ficou 8 meses no governo apenas. E, por fim, o João Goulart, que governou de 1961 a 1964, que foi o cara das reformas de base, e por causa das reformas de base, aconteceu dos militares assumirem o poder aqui no Brasil. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Certeza? Certeza. Aham.
Que classe aplicada e brilhante. Tá. Esse período é conhecido como populismo. O populismo foi um conceito criado para explicar a característica de um político que governa, por exemplo, dizendo aquilo que o povo quer escutar, prometendo coisas que são impossíveis de se cumprir, tentando ter uma cara de povo. Um grande exemplo de político populista é o próprio Jânio Quadros, que a gente vê aqui no slide. O Jânio Quadros queria ter cara de povão. Então ele andava, no tempo da campanha dele eleitoral, foi algo que eu falei lá no vídeo também, ele andava com um sanduíche de pão com mortandela no bolso, ele fingia que estava tendo desmaio porque trabalhava demais, ele jogava pó no cabelo para falar que tinha caspa, né? Porque pobre tem essas coisas. Ele queria ter essa cara de povão. Então tem muito político populista que pratica esse tipo de coisa. E eles prometem muitas coisas que são impossíveis de se cumprir, inclusive. E todos esses políticos aqui, eles se enquadram nessa ideia de populismo, certo? Então, está aqui uma linha do tempo dos políticos brasileiros antes do período militar. Aqui no próximo slide, a gente vê o João Goulart. Só um momentinho, gente. Estou de volta. Alguém sabe o que aconteceu? Não. Ainda bem. Eu só fui ali falar com minha filha. Não. Tá, então continuando aqui. O Jango, ele foi o último presidente desse período populista. E o João Goulart, ele assumiu após o Jânio Quadros renunciar, e uma das coisas que o pessoal mais conservador, os políticos e a população de classe média, e que tinha mais dinheiro no Brasil, tinha preocupação, é que ele implantasse o comunismo no Brasil. Vocês sabem o que é comunismo, o que é capitalismo, né? Cri, 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 cri. É pra falar? Alguém Não sei, sabe? não lembro. Eles trabalham muito isso em geografia. Ó, no final, quando eu terminar os slides aqui, eu vou tentar abrir aqui então alguma coisa na internet para mim explicar isso para vocês com mais calma. Mas rapidinho, o capitalismo é um sistema econômico que nós temos no Brasil. O comunismo, que para chegar no comunismo tem que passar primeiro por outro negócio chamado socialismo, é um sistema econômico e de governo em que não existe propriedade privada, ou seja, as terras, as casas, as indústrias, as fazendas, tudo pertence ao governo. E aí o governo tenta distribuir isso de forma igualitária, para que ninguém seja rico e ninguém seja pobre. Esse é o sonho do socialismo, que todos sejam iguais. Diferente do capitalismo. No capitalismo existe a ideia de concorrência. Quem se prepara melhor conquista bens, fica rico, conquista posição em concursos, em bons empregos. E quem não se prepara, quem não se prepara para essa disputa, vai ficando para trás. Então, o capitalismo, segundo essa ótica que eu estou explicando para vocês, ele gera desigualdade. Então, tem pouca gente rica e tem muita gente pobre. E o socialismo ele surge para tentar acabar com isso. E aí o pessoal aqui no Brasil achava que o João Goulart queria fazer isso aqui,
queria implantar o socialismo no nosso país, com a reforma de base, por exemplo. No dia 13 de março de 1964, o Jango, o João Goulart, ele faz um discurso, já tinha 3 anos que ele estava como presidente, né? Ele faz um discurso na Central do Brasil, que é uma estação ferroviária que tem lá no Rio de Janeiro, e nesse discurso comparecem 150 mil pessoas. E nesse discurso, ele apresenta para a população um negócio chamado reformas de base. E dentro das reformas de base, tinha essa ideia de essas ideias que são associadas ao comunismo. E uma delas era a reforma agrária. Alguém de vocês consegue me explicar o que é reforma agrária? Sabe, Letícia? Não. Eduardo? Eduardo dormiu? Sei não. Evelyn? Não me lembro. Raquel? Igualmente. Rafaela? Também não. Tá. Então, ó, o que é uma reforma agrária? Não é que uma pessoa vai querer reformar um curral ou vai querer capinar um lote lá da fazenda. Reforma agrária é assim, é você pegar uma fazenda daquelas imensas, de um cara bem ricão, chegar lá, o governo chega lá, propõe para esse cara, olha, tem uma área aqui que você não está usando, que é de terra improdutiva. Nós vamos pagar para você o valor que essa terra merece, e aí o cara vai e aceita, o governo compra essa terra, e aí pega essa terra e divide ela em várias pequenas partes de terra e distribui para as pessoas que não têm terra. Isso é reforma agrária. E isso foi uma ideia comunista que surgiu lá no início do século XX, né? E aí, uma das coisas que o João Goulart trazia nas reformas de base era a reforma agrária. E, lógico, as pessoas, principalmente os grandes fazendeiros, enfim, eles ficaram preocupados com isso, com essa ideia de reforma agrária. Porque o cara que é socialista, ele quer destruir a propriedade privada. Ninguém pode ter uma grande porção de terra. Essa porção de terra ela tem que ser distribuída por igual. Então, o socialismo quer revolucionar o mundo, quer acabar com essa ideia de propriedade privada. Tipo, eu trabalho muito e tenho 50 mansões. Não, no socialismo isso não existe. No socialismo cada um tem a sua casa para viver, tem o seu emprego, é todo mundo igual. Não tem desigualdade, certo? E aí o pessoal ficou preocupado. Nossa, reforma de base. Alguns dias depois, algumas distintas senhoras, com uma galera, como vocês podem ver aí na imagem, eles fizeram uma manifestação chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E saíram às ruas pedindo que o João Goulart saísse do governo. E aí, essa camada da sociedade brasileira, da classe média para cima, principalmente, juntamente com os militares e também os Estados Unidos, porque estava na época da Guerra Fria. Guerra Fria, eu tenho certeza que vocês sabem o que é, porque isso é trabalhado muito em geografia. Todo mundo sabe o que é Guerra Fria, né? Sim. Tá, então o Brasil, aliado dos Estados Unidos, ele não podia aceitar uma situação dessa, né? E aí os militares afastaram o João Goulart em 31 de março de 1964. Aí começa o governo militar, e o governo militar tem esses presidentes aí, todos os generais, como eu falei. Humberto Castelo Branco, depois o Arthur da Costa e Silva. Aí o Arthur da Costa e Silva teve um derrame e teve uma junta militar provisória para governar no lugar dele. Depois entrou o Emílio Médici, o Ernesto Geisel e, por fim, o João Figueiredo. Essa galera não era eleita pelo povo. Quem elegia essa galera era um colégio eleitoral
composto pelos deputados. Então, não tinha eleição para presidente nesse momento. A eleição era feita pelo colégio eleitoral. Nesse mapa mental aqui, ó, eu queria mostrar para vocês essa parte aqui, ó, o sistema partidário. Uma vez que os militares entraram no poder, eles fecharam todos os partidos e deixaram apenas dois existirem. A Arena, que é o partido do governo, e o MDB, que era o partido que se opunha ao governo, que era contra o governo. Só que isso era balela, porque nenhum tipo de oposição era aceito. Então, todas as pessoas que fossem contra o governo eram perseguidas, oprimidas, reprimidas, muitas vezes presas, em alguns casos torturadas, e em alguns casos alguns morreram. Então, o governo fez isso por quê? Porque o governo tinha medo de que, se deixasse o povo escolher, o povo votasse em alguém como João Goulart, por exemplo. E eles tinham medo de que o povo levasse os comunistas ao poder. Então, o governo pensou assim: vamos tirar o João Goulart do poder, vamos governar o Brasil até que essa ameaça vermelha do comunismo, porque a cor do comunismo é o vermelho, essa ameaça vermelha seja desfeita. E aí, para governar, logo que começa o governo, começa a ter muitas manifestações para que volte às eleições. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Tá bom, então, Não. continuando aqui. Começa a rolar algumas manifestações. Primeiro, teve uma manifestação dos estudantes contra o governo em um restaurante lá no Rio de Janeiro. E aí esse estudante aí, o Edson Luiz, que é um pouco mais velho que vocês na época, ele era secundarista, o ensino médio hoje. A família dele tinha mandado ele lá do Pará para terminar o ensino médio no Rio de Janeiro. E aí, num confronto lá com a polícia, ele foi morto. Então, já foi um dos primeiros marcos de manifestação contra esse governo militar, pedindo que voltasse às eleições. Por causa dessa morte, uma parcela da população brasileira, especialmente artistas, aqui nessa primeira linha aqui de frente aqui dessa manifestação, ó, tá cheio de artistas. Vocês não conhecem nenhum porque vocês são novinhos. Eu conheci um desses aqui. Essa aqui é a Tônia Carreiro, essa aqui é a Eva Vilma, por exemplo. Porque eu sou velho, bem velho. Aí, saíram em passeata para protestar contra esse assassinato. E essa passeata fica conhecida como a passeata dos 100 mil. Que é outra imagem, né? E, por último, esse deputado aqui, o Márcio Moreira, ele faz um discurso pedindo que a população não fosse comemorar o 7 de setembro. Esse que você comemora todo ano na Avenida Goiás. Você vai lá comer pipoca e ver a galera, os militares desfilarem, aquela galera toda. Então, essas três situações, o estudante assassinado, a marcha dos 100 mil, a passeata dos 100 mil, e o discurso desse cara, preocupou o governo. O governo falou: caramba, essa galera vai acabar tirando a gente do poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai criar uma lei para perseguir o povo, mais do que já estava sendo perseguido. Aí criaram esse negócio aqui chamado AI-5, o Ato Institucional número 5, que eu não sei quem foi que falou ontem que não tinha entendido o AI-5, não sei se foi a Letícia, se foi a Raquel. Fui eu, não. Então foi a Raquel. Então, ó, o ato institucional número 5 foi um ato institucional criado pelo governo para frear esse tipo de manifestação. Porque o governo começou a se sentir ameaçado, então eles falaram: vamos criar uma lei para impedir que a população continue se levantando contra nós. Então, o AI-5 ele tinha esses principais pontos aqui, não era só esse. Esses aqui são os principais. Primeiro, fechar o Congresso. O que é isso? Deputados e senadores não podiam trabalhar. Está fechado.
Segundo, intervenção direta do governo federal nos estados e municípios. Então, com a AI-5, o governo podia, sei lá, o prefeito lá de Abadiânia, o prefeito é comunista. O governo chegava e falava: ó, prefeito, de agora em diante você não é prefeito mais, você está preso e eu vou colocar um prefeito do meu interesse no seu lugar. Caçar mandatos. Chegava, sei lá, em Turvânia, cidade aqui de Goiás, Turvânia. Chegava lá em Turvânia, tinha um vereador comunista e falava: ó, vereador, o senhor é comunista, o senhor não vai ser vereador mais, seu mandato está cassado, vou colocar outro vereador no seu lugar, de minha confiança. Podia também suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Então, chegava no Eduardo e falava: Eduardo, de agora em diante você está suspenso por 10 anos, porque eu sei que você é comunista, porque nós investigamos sua vida. Você agora não pode votar, você não pode se filiar a nenhum partido, você não pode ser candidato a nada. Seus direitos estão suspensos. Certo? Então, este era o AI-5. Ok? Fala Ok. no chat, deixa eu ver o que foi. Ok. KKKKK, outro KKKKK também. Tá. Então vamos agora para a parada da perseguição para a gente concluir nosso assunto de hoje. Perseguição não, resistência. Esse outro slide aqui foi o que eu usei para o último vídeo, inclusive que é o da atividade dessa semana. Então, ó, movimentos de resistência ao regime militar. Bom, o que é resistência? Alguém me ajuda, por favor. Um de cada vez. Então, eu vou perguntar. Eduardo, o que é resistência? Ok. É quando uma pessoa reage a outra coisa? Por aí. Alguém quer acrescentar alguma coisa no que o Eduardo disse? Quando você tem que resistir a tal coisa. Tipo, não deixar passar. Tipo, resistir mesmo. Certo, Letícia. Isso mesmo. É resistir a uma ideia, é não aceitar, é lutar contra aquilo, né? E então aqui no Brasil surgiram movimentos para resistir a esse regime militar, a essa forma de governo. Porque com o AI-5, vocês estão conseguindo ver esse slide aqui? Sim. Tá bom. Então aqui tem a imagem do AI-5 de novo, e do lado tem um cara aí com os olhos fechados e a boca tapada. O AI-5, a ideia dele era fazer isso mesmo. Era tapar os olhos da população à força, para que a população não denunciasse a forma como o governo estava conduzindo. E tapar a boca para que essa população não se manifestasse. Então não tinha, era uma ideia de tirar a liberdade de expressão da pessoa. A pessoa não protestar, não se pronunciar, não se posicionar contra o governo, né? Então, o AI-5 tinha essa ideia. Agora, lembrando o seguinte, que não era todo mundo que era perseguido, todo mundo que passava por isso. Eram as pessoas de oposição ao governo, especialmente a galera que era comunista, a galera que queria implantar o comunismo no Brasil. Era como se estivesse acontecendo uma guerra no nosso país. E aí, esse grupo começa a censurar, né, a proibir que fosse, por exemplo, uma música que fosse contra o governo, ela fosse gravada, até mesmo músicas que atentassem à moral e os bons costumes. Esse tipo de funk que rola hoje, esses funk proibidão, isso nunca ia ser aprovado no tempo da ditadura militar, porque eles censuravam mesmo, porque ia contra a moral e os bons costumes, né? Esses funk pornográficos que nós temos hoje em dia. Aí a população começou a lutar contra essas questões. Aqui, por exemplo, a gente tem mais uns artistas aqui, ó, nessa imagem, fazendo protesto contra a censura. Aqui, essa foto que ficou famosa desse cara aqui que estava numa manifestação e levou um caos da polícia. O cara capturou na imagem, na hora exata que ele levou esse caos, tá caindo, né? E aí o pessoal começou a fazer os movimentos de resistência.
E esses grupos começam a ser chamados pelo governo de terroristas. Essa imagem aqui, ela foi feita graças a um órgão que o governo criou chamado DOI-CODE, que era um órgão que investigava a vida dos cidadãos brasileiros. E as pessoas que fossem, que eles descobrissem que eram ligados a movimentos de esquerda e eram ligados a grupos de resistência. Eita. Gente, tá aí? Tô. Vai acabar aqui meu tempo. Vou mandar mais um link pra gente encerrar, tá? Peraí, tem quantos minutos que a gente tá, será? Umas meia hora já. Ah, não, então ainda tem acho que 10 minutos. Então vou Então, acelerar aqui. Então, esse pessoal era tido como terrorista. E aí esses terroristas, essa galera, formaram vários grupos para resistir ao governo, como por exemplo a Guerrilha do Araguaia, que se situou nessa região ao norte de Goiás, onde hoje é o Tocantins. A VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, cujo líder era o Carlos Lamarca, esse cara aí da foto. E a VAR Palmares, que era uma dissidência da VPR, que tinha uma figura emblemática que fazia parte dela, que é essa menina aí, a Dilma Rousseff, que você teve como presidente, que participou de vários movimentos, como, por exemplo, sequestro a embaixador, atentado à bomba, roubo de banco, para manter o grupo funcionando. E a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, que tinha como líder o Carlos Marighella, que é esse rapaz aí que foi morto nesse período aí. Então eram grupos de resistência que queriam tirar os militares à força, à base das armas. Ok? Estão aí? Estamos. Aqui. Tá bom, então vamos aqui rapidão para a correção da tarefinha. A tarefinha é essa, olha que pequenininha, né? Opa, peraí, eu não compartilhei não. Deixa eu compartilhar aqui. Crianças. Tá vendo aí? Tá carregando. Beleza. Sim. Tá, então, tinha esse textinho lindo aí falando do movimento estudantil, que eram estudantes, assim como vocês, que se organizaram, lógico, muitos deles universitários, mas tinha a galera do ensino médio, que se organizaram para lutar contra o governo. Tinha também as ligas camponesas, que é a galera do campo, que se organizou para lutar contra o governo, e a luta armada. Aí a pergunta era, identifica o que foi o movimento de resistência durante o período da ditadura civil-militar, qual o seu significado e suas diferenças, e como estes movimentos contribuíram para a conquista dos direitos sociais e políticos no Brasil. A resposta, o movimento de resistência para o regime militar consiste na luta pelo retorno à democracia por parte dos grupos de artistas intelectuais, do movimento estudantil, que aparece no texto, e de grupos que se organizaram em guerrilhas para lutar por essa causa. Certo? A diferença é a seguinte entre eles. O movimento estudantil, ele lutava pelo fim da ditadura através de protestos. O movimento de guerrilha não, era na base da bala. Pou, pou, pou. Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Alguma pergunta, gente? Não. Não. Então agora está aberto para vocês falarem qualquer coisa. Mesmo que... Lembra do que eu falei no início. Qualquer coisa desde que Não quero esteja... falar nada, não. Obrigada. Tá. Letícia? Vou falar. Tchau. Tchau. Eduardo? Obrigado. Tchau. Raquel, valeu, obrigado. Tchau. Evelyn, adeus. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rafaela? Tchau. Tchau. Gente, fica com Deus. Obrigado. Da próxima vez a gente vai fazer com um tempo menor. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Ok. Beleza.